E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bom? Bom, Matheus ontem foi eliminado. Acho que o mundo inteiro já sabia que isso ia acontecer. Inclusive, eu tava esperando uma porcentagem maior. Achei. Achei que foi pouco. Eu achei que ia ser, tipo, sei lá, 86%. Com a gana que o povo tava, digamos assim. Mas acabou sendo 79,48%. O discurso do Tadeu. Bom, a gente vai falar sobre isso depois. Bora comentar sobre Big Brother. Falando aí um pouco da briga da Milena e da Jordana que teve ontem, que depois levou a Jonas contra a Ana Paula, enfim, foi um grande circo de acontecimentos. Basicamente foi assim, Milena pegou a Jordana falando mal dela na sala, que a Jordana tava ali falando com a Samira que a Milena era teatral, que não acreditava nela e tudo mais, falando da pessoa dela. E daí a Milena vai ali confrontar ela na sala, uma coisa que eu não esperava que fosse acontecer. Ai, fala na cara, não sei o quê. Eu não te dei liberdade pra estar com meu nome na tua boca. Aí as duas começam a bater boca ali, a Ana Paula, como sempre, tem que ficar assessorando a tia Milena dela. Enfim, tava ali de canto. É, depois que a briga acontece, a Milena tem aquelas reações forçadas dela. Ela vai no quarto, começa a bater nas coisas, tocar a almofada pra longe e dar aqueles grunhidos dela, digamos assim, porque não são gritos, enfim. Aí a Ana Paula vai lá, ai, calma, tia Milena, ela tá tendo uma crise nervosa. Eu não acho que isso é crise nervosa, gente. Eu acho que isso é birra e misturada com safadeza dela, teatro, como a Jordana falou mesmo. Eu não caio na da Milena, desculpa, pra mim tem muito uma mistura dessas três coisas aí. Mas depois a gente tem o Jonas indo no quarto pra debochar da Milena, e isso leva a Jonas a Ana Paula. Porque ele chega no quarto falando assim: ah, e agora precisa de autorização para você falar das pessoas? E aí a Ana Paula fala pro Jonas: ah, porque você é muito quinta série, não vê que a menina tá tendo uma crise nervosa, não sei o quê. Aí o Jonas sai do quarto, a Ana Paula fica na frente da porta do quarto, os dois começam a bater, não bater boca, mas a ter aquela sessão de alfinetadas que eles sempre dão um com o outro ali. A Ana Paula parada na frente da porta, perguntou quantos anos ele tinha. E ele soltou uma que eu dei muita risada na hora. Ele falou menos do que você. Ela falou, ai, não parece, o que nem faz sentido essa resposta dela, sinceramente. Porque se ele tivesse mais anos do que ela, aí faria sentido ela falar, ai, não parece, pela maturidade, pela falta de maturidade que ela quer alegar que ele tem e tal. Que ela chama ele de quinta série, inclusive na varanda depois. Que é a próxima parte da briga, ele tá ali na varanda, ela tá ali sentada, e aí ela chama ele de burro, diz que se ele não ganha, olha aí, a arrogância dela de vez em quando volta. Ele que não ganha uma prova pra ver onde é que ele vai parar, e aí ele diz pra ela não gaguejar. E daí ele acaba rebatendo ali que burrice pra ele é você dar na cara de uma pessoa, querendo fazer referência ao fato dela ter sido expulsa no 16. Que aí isso me leva a fazer um comentário em cima dessa briga, em cima principalmente dessa afirmação dele dizendo que burrice é você dar um tapa na cara de uma pessoa, que eu acho que eles vieram muito preparados, porque Ana Paula é um nome que já estava sendo rumorado aí desde que o Mundo é Mundo, desde que eles anunciaram essa questão dos veteranos, acho que uns 3 meses antes do programa começar. Lá em setembro, outubro já estava se falando nisso. Eu acho que eles vieram preparados para lidar com a Ana Paula do Big Brother 16. Que era aquela pessoa que, com todo respeito, achava meio perturbada mentalmente. Que era aquela pessoa que rendia muito pro programa, brigava, metia o dedo na cara, bebia, falava o que queria na cara das pessoas, era provocativa, era debochada, era ácida, era irônica. Só que ela era muito mais do que ela tá sendo agora, que inclusive eu acho que não sei se eu vou comentar nesse vídeo ou em outro, quando eu tiver a oportunidade. Enfim, sobre a participação dela e sobre o elenco num geral. Mas ela era bem mais do que ela tá sendo no 26, em tudo. O que até era uma coisa que talvez não funcionaria hoje em dia, se ela fosse o que ela foi no 16. O que nos leva ao ponto desse comentário que eu quero fazer. De que as pessoas vieram preparadas para lidar com ela na versão 2016. Só que hoje em dia, ela tá muito terapeutizada, ela tá muito mais. Eu acho que zen não é a palavra. Mas ela tá muito mais tranquila, medicada, amena do que ela tava no 16. O que é uma coisa que pro Big Brother de 2026, para como as pessoas enxergam o programa hoje em dia, ela tá fazendo certo. Tá sendo uma participação incrível? Na minha opinião, não. Porque
Eu acho que eles superestimam muito ela, de que ela o público no caso, de que ela ia render muito mais do que ela tá rendendo. Eu acho muito deboche quinta série, muita ironiazinha sem graça, enfim, ela tenta provocar as pessoas e não acontece nada. Mas eles estão tentando toda hora jogar na cara dela, não, porque é expulsão e porque é a pessoa que grita, sendo que ela não gritou no programa ainda. E porque a pessoa que fala o que quiser e usa a sinceridade como se fosse um pretexto para falta de educação e grosseria, sendo que ela tá muito cautelosa com as coisas, porque ela sabe que ela foi escorraçada da Fazenda. Ela mesma já falou que mesmo no Big Brother 16 tinha muita gente que não gostava dela. Ela era a favorita, mas se você vê as porcentagens dos paredões dela, nunca era uma coisa avassaladora como outros favoritos de hoje em dia. Eram coisas que não passavam dos 65% no máximo, que não é uma porcentagem tão expressiva assim. Então, ela saiu da boca dela. Ela era a favorita, mas tinha muita gente na época que já odiava ela pelo jeito dela. Eu era um pouco uma dessas pessoas. Ana Paula, pra mim, sempre foi uma pessoa que eu sempre, tipo, entendia que rendia, mas eu sempre tive um pé atrás com ela porque o jeito me incomodava um pouco. Mas ela voltou muito mais tranquila agora e as pessoas estão trazendo coisas, memórias do 16 que não se encaixam com o jeito que ela tá no 26. Então, na cabeça do público, acaba que eles estão criticando ela por coisas que ela não faz, na minha opinião. Eu acho que a única coisa da Ana Paula que voltou do mesmo jeito que ela era é um pouco do nariz empinado e da soberba. Isso eu enxergo nela, o jeito que ela fala das pessoas de vez em quando, como se ela fosse uma coisa muito melhor e muito mais interessante, o que, na minha opinião, não é. Mas, enfim. A gente teve no programa ao vivo a dinâmica do ganha-ganha. A Chay ganhou 20 mil. Perto do que a gente sabia que era a informação privilegiada que ela podia receber, que era ela saber o voto de 2 pessoas desse último paredão. Eu não lembro se era do último ou era desse próximo, enfim. Acho que era desse próximo, na verdade. É uma coisa que essa casa é bem boca de sacola. E a Gabi, por exemplo, descobriu todos os votos dela em questão de, sei lá, 2 horas no último paredão. Então, sabe, é uma informação inútil. É que eu acho que as informações que eles estão dando nesse ganha-ganha são muito pouca coisa. Eu acho que não vai mudar isso, sinceramente. Então, vale muito mais pegar o dinheiro no final das contas. E a Chay, como eu já imaginava que ela ia fazer, ela acabou pegando os 20 mil e falou, ela é muito carismática. Apesar dela dar umas forçadas às vezes, tem aquela questão do dramalhão também, de vez em quando, ela é muito carismática. Ela falou, pô, Tadeu, eu preciso dos 20 mil, tô zerada, não sei o que lá. E acabou pegando os 20 mil como a gente imaginava que ela ia fazer. Inclusive, eu acho que ela deveria dar uma diminuída nesse gratidão dela, porque ela fala isso exageradamente. O Tadeu falou ontem, então eu acho que ela não vai diminuir, porque se sai na boca do apresentador, o apresentador tá falando isso. As pessoas que têm ligeireza, são espertas, vão entender que é uma coisa que tá pegando aqui fora. Ou se tá na boca do apresentador, vai fazer o público pegar isso. Enfim. Eu queria que ela desse uma diminuída, mas aí a gente tem a eliminação do Matheus, como todo mundo já imaginava, foi embora com 79,48. E como eu disse, já era esperado, ele saiu ali tranquilo, abraçou aquela galera dele ali e foi embora razoavelmente rápido. Falando sobre a passagem dele, cara, é um grande emaranhado, um grande circo de equívocos, digamos assim, porque ele falou muita abobrinha, ele não soube se colocar da maneira certa, o jeito com o qual ele confrontou a Ana Paula não era o jeito certo também. Veio, então, o mínimo que a gente pode dizer é que ele veio com muita sede ao pote, e eu acho que para você atacar uma pessoa no programa, você tem que estruturar uma narrativa. Parece que ele observou coisas ali, ou ouviu pessoas falando coisas em, tipo, 12 horas de programa, num dia que ele tava lá, e já saiu atacando e falando, é a questão do patroa e não sei mais o que. Uma coisa que se ele tivesse parado para observar um pouco mais, ou ele fosse muito mais inteligente, desculpa, mas essa é a palavra, ele ia ter tentado, no mínimo, estruturar uma narrativa melhor. Ia funcionar? Eu acho que não, porque as pessoas já estão num frenesi e num surto com a Ana Paula que, com todo respeito, eu não sei de onde vem. Mas, então ela praticamente já ganhou o programa. É tipo a Jojo Todinho na Fazenda 12. Enfim, até porque o elenco não se ajuda e fala dela o tempo inteiro. Ainda tem esse adendo. Mas pelo menos ele ia ter não ter saído tão cagado, desculpa, mas essa expressão, como ele saiu, ele podia ter pensado muito mais antes de agir.
que foi o que o Tadeu falou no discurso, basicamente. Que uma palavra mal colocada acaba colocando você em maus lençóis e te enterrando aos olhos do público. E foi basicamente o que aconteceu. Falando do discurso do Tadeu aí, agora, eu queria que tivesse sido muito mais enfático, porque eu acho que o que ele tentou fazer ali foi dizer, beleza, o Matheus saiu por uma coisa que ele falou de errado, o que eliminou ele foi isso. Sigam as narrativas de vocês, mas sem ficar levantando lebres que não vêm ao caso. Só que eu acho que essa galera, para eles entenderem, você tem que ser muito mais enfático. Às vezes é aquilo, a direção não quer influenciar o jogo, mas eu falei no outro vídeo isso também. Às vezes você precisa influenciar o jogo de uma maneira muito mais direta, porque senão o programa não vai funcionar. E eu acho que nesse caso é exatamente o porém ali. Eles precisam colocar quase uma arma na cabeça deles e falar: vocês não precisam fazer isso, vocês precisam causar e muito mais. Eu acho que para essa edição funcionar precisa de uma interferência muito mais direta. E o discurso do Tadeu eu acho que foi muito assim, ele tentou desenhar para as pessoas ali, mas ao mesmo tempo não foi uma coisa tão enfática. Não, tentou deixar nuances ali, não funcionou. E outra coisa do discurso dele que eu achei muito nada a ver ele ter falado é que assim, o confronto, vocês têm que ir pro confronto, o público gosta do confronto, o público como quem diz, o público convida ao confronto, é uma coisa que dá certo. Não, Tadeu, você falou isso no Big Brother 25, ele falou várias vezes isso também. Porque o confronto e o público quer que vocês tenham embates e conflitos e não sei o quê. E depois, quando a Aline foi eliminada, que foi uma pessoa que teve embates e conflitos e foi uma pessoa que pegou isso e tentou fazer alguma coisa, mesmo de um jeito um pouco equivocado, depois ele veio com uma de mas o conflito não garante nada, não quer dizer que o público vai abraçar vocês. Ou seja, ele devia se ouvir um pouco o Tadeu do ano passado, porque, cara, o confronto só funciona se você não for contra a favorita. Se você abraçar não, se você for contra quem o público abraçou, eles vão te massacrar, mesmo que você tenha ido pelo confronto, que é o que a gente tem pro confronto, que é o que a gente tem visto, né, em todas as últimas edições do programa. As pessoas sendo às vezes canceladas ou demonizadas simplesmente porque elas não concordam com o favorito que o público elegeu. Tipo, você vira uma pessoa que não tem nenhum tipo de qualidade, que você não sabe apreciar o conflito da pessoa, que você não sabe apreciar o posicionamento dela, que você não sabe apreciar o fato dela ter gerado alguma coisa pro programa. Você tem que ir lá e massacrar a pessoa pelo mínimo possível. Então, pra que essas pessoas vão entrar em confronto? Vai ficar todo mundo medroso igual eles estão ali dentro. E ainda por cima tem o adendo de que eles estão medrosos porque todas as respostas para Ana Paula até agora foram positivas, porque teve a porcaria do pipocômetro dando um bottom e colocando ela lá no topo, no teto, sabe, no pódio, com o aval do público, que todo mundo ali entendeu o que aconteceu naquele pipocômetro. Depois saiu a Aline, agora saiu o Matheus. Apesar de eu achar que a eliminação do Matheus foi muito merecida, deveria ter acontecido, porque ele estava levando o programa num lugar que não era legal. Só que com eles dando tantos avais para Ana Paula, fica um pouco complicado. As pessoas da casa vão ficar com medo. Principalmente por essa porcaria desse pipocômetro. Volto a falar e sempre vou falar. Foi a pior ideia que a produção teve em 26 edições. Foi essa maldita plateia, porque não tem como falar bendita, julgando coisa e eles dando um botãozinho para falar que foi a pessoa que mais arrasou. Tipo, não, sabe? E aí deu no que deu. As pessoas estão totalmente com freio de mão puxado como estão lá dentro. Depois da eliminação do Matheus, o povo ficou basicamente tentando se fazer de sonso, porque não tem outra palavra, foi muito isso. Tentando entender qual foi a palavra que eliminou o Matheus. Gente, eles sabem, porque o que foi dito pelo Matheus em 2 ocasiões e para toda a casa foi a questão do patroa. Eles sabem que foi isso. Só que eles estão tentando se fazer de idiotas. Por exemplo, o Babu ficou falando: porque não tem como saber qual foi a palavra que eliminou ele. Porque o Tadeu falou isso, palavras mal colocadas no discurso. Uma palavra mal colocada, ele falou. E o Babu ficou, não, porque ele falou muita besteira. Tá, ele falou muita besteira, mas ele falou muita besteira para uma pessoa, para outra pessoa, para outra pessoa, em grupos, que acabou reverberando para casa. Mas o que ele falou no grande grupo, para casa como um todo mundo ouviu, ou pelo menos 80% do elenco ouviu,
foi a questão do patroa, que foi o que mais pegou lá. O resto foram historinhas que reverberaram aqui e ali. Então eles estão se fazendo quando eles falam que eles não entenderam qual foi a palavra. Hoje de manhã, Ana Paula tentou pela milésima vez tentar provocar alguém para render alguma briga e ela tentou provocar, nesse caso foi o Brígido. Só que, como eu falei, são umas provocações e umas ironias tão bestas que você fala, mano, ela realmente parece muito mais inteligente do que isso, só que ela não tá usando. Porque ela chegou pro Brígido na cozinha e falou: ai, quase tropicou, hein, ontem, hein, Brígido? Aí ele respondeu pra ela: ah, ainda bem, né? Aí ela pra ele: ai, ainda bem, você tem que olhar onde você anda. Cara, que porcaria, tipo, com todo respeito pra quem gosta da Ana Paula, mas é essa grande pessoa inteligente, que é ácida, que tem grandes ironias, que tem grandes espetadas nas pessoas, ninguém vai cair nisso aí, ninguém vai provocar, ela não vai conseguir tirar ninguém do sério com isso. O próprio Jonas, na briga com ela, tava tipo, ai, beleza, sabe, você tá me chamando de burro, mas burro é quem deu um tapa e foi expulso, tipo, tantas pessoas não estão conseguindo provocar ela porque estão usando coisas de 2016, tanto quanto ela não tá conseguindo provocar as pessoas de volta, porque são umas coisas bestas, ninguém vai cair nisso. E as pessoas aqui fora estão, nossa, como ela é incrível, e eu não tô vendo nada disso, sinceramente. Tipo, eu realmente tô achando a Ana Paula muito superestimada, muito aquém do que eu esperava dela. E a última coisa que eu tenho pra falar é que, na verdade, já tinha saído ontem isso, mas eu não tinha. Ontem eu não fiz vídeo, porque terça geralmente eu não faço. Tanto a Folha de São Paulo quanto o Realities VIP, que é uma conta de Twitter aí bem famosa, que soltou várias coisas que aconteceram no programa, que tem fontes lá, soltaram que a Globo voltou atrás e vai fazer o laboratório mesmo. Antes tinha saído que eles tinham cancelado, porque o Tadeu não falou mais nada, o programa não comunicou a gente sobre mais nada. Tinham fingido que o laboratório. A gente tá na segunda semana, tinham fingido que o laboratório nunca existiu, sendo que eles anunciaram isso no Upfront da Globo, que é aquele evento onde eles falam de todas as novidades da programação para o ano seguinte. O Tadeu enfatizou o laboratório, que vocês iam poder arrancar as plantas e mudar gente do programa e tal, que é uma coisa que nunca tinha sido feita. Tanto quando tinham falado isso na chamada do programa, porque a chamada do programa é justamente o Tadeu vestido de cientista num laboratório. E eles tinham varrido isso para baixo do tapete, enfim. A gente achava que ia ser com a galera que não tinha sido escolhida na casa de vidro, e aí eles fizeram um quarto branco, pareceu uma ideia improvisada, enfim. Agora parece que eles vão fazer de novo. O Reality VIP soltou coisas além que a Folha não soltou. A Folha só confirmou que eles vão fazer. Eu não li o da Folha, porque a Folha tem a barreira de pagamento para você poder ver as matérias deles. Mas pelo que eu vi o pessoal falando aí, eles simplesmente confirmaram que vai acontecer. Que é para essa próxima semana a princípio. O Reality VIP soltou mais umas informações que aí pode ser que seja, pode ser que não seja, que a Globo altere. Segundo eles, vão ser 4 pessoas que vão ser substituídas. Eu achei que ia ser, sei lá, tipo, no máximo 2. Mas se for 4 mesmo, eu gostei. Eu acho que tem que ser isso. Porque, cara, falando sobre o laboratório em si, depois eu volto a falar das informações, eu acho que, cara, o programa tá num marasmo e numa coisa tão sem graça, pra mim, pelo menos, que eu acho que precisa mexer com coisas lá dentro, eles precisam tentar o que eles puderem tentar. Como já estava previsto e eles já anunciaram essa questão do laboratório, cara, vai lá e tenta. E aí, voltando sobre as informações, vão ser 4 pessoas, vai ser aberta uma votação com a casa inteira. Os 4 menos votados vão ser substituídos, vão ser eliminados do programa. E vão entrar 4 pessoas numa votação para ficar, que estão nesse laboratório. Segundo o Realities VIP, os convites já foram enviados, vai ser para a semana que vem. O Tadeu vai anunciar. E aí eu acho que tem que ser mesmo, porque senão a gente já vai estar entrando no primeiro mês de encerramento do primeiro mês de programa, e aí talvez não faça mais sentido. Não falou como vai ser feito, se é casa de vidro, se, enfim, eles vão ter essa questão de informação externa, se essa galera, quando vai ser confinada, enfim. Mas a galera que foi convidada já recebeu o convite e que vão ser uma mistura. Creio eu que entre anônimos e ex-BBBs, que ex-BBBs eles falaram ali explicitamente, que foram convidados. Não sei, o alemão estava soltando aí muito, que deu uma horda de entrevistas também, tentando aproveitar o hype aí. Eu acho que ele não vai, eu acho que foi só pra biscoitar. Mas enfim, às vezes onde tem fumaça tem fogo. Talvez eles quisessem colocar. Eu acho que a Globo não quer nada com o alemão, mas
porque tá envolto em muita polêmica aí. Mas, sei lá, talvez às vezes porque o cowboy tá lá dentro. Não sei, vai que, né? Mas eles tinham soltado também algumas pessoas que tinham sido convidadas ou que tinham sido uns dias antes deles confirmarem que o laboratório ia voltar, que tinham sido sondadas pro laboratório. Mas enfim, é esperar para ver o que vai acontecer. Eu acho que qualquer mudança, qualquer coisa, qualquer dinâmica que eles tentarem colocar para gerar alguma coisa diferente na casa é bem-vinda. Vai que essas 4 pessoas tenham ali alguma coisa para acrescentar de diferente. Meu medo é que, como eles viram o programa agora, tipo, sei lá, até 2 dias antes, que eu acredito que se os convites foram enviados e as pessoas que aceitaram, a Globo vai ter essa questão de querer confinar eles o mais rápido possível. Eles devem ter visto o programa, tipo, sei lá, até 2 dias antes da eliminação do Matheus, até ontem, quem sabe. Então eles sabem o favoritismo da Ana Paula e o meu medo é que essas pessoas entrem pra grudar na barra da saia da Ana Paula, porque sabem que ela é a favorita. Eu quero que gente que entre pra tentar lutar e pra tentar fazer alguma coisa pro programa render, nem que seja contra ou a favor de Ana Paula, mas querendo criar as suas próprias histórias ali dentro, sabe? Que é o que eu acho que tá faltando nesse elenco. Tá todo mundo falando dela em volta dela e eles não criam os próprios conflitos deles com as outras pessoas lá dentro. Então, vamos ver se esse povo vai mexer na casa e se a novidade vai fazer o programa dar uma impulsionada também. Bom, por enquanto é isso. Digam o que vocês acharam da eliminação do Matheus, dessa briga da Milene e da Jordana. Eu volto amanhã para comentar aí o que aconteceu durante o dia de hoje. Mais uma vez, por enquanto é isso e fui.